Comigo o Major Marinho, comandante do 3º BPAT. Tem tanta coisa para nós conversarmos, né, Major? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui à TV Cidade. Para nós é uma satisfação sempre ter aqui para conversar com a comunidade sobre os assuntos da segurança pública de Bento, Major. Para mim também, Cristian, é um grande prazer estar aqui novamente, né, na TV Cidade e poder dar a informação à nossa comunidade de Bento Gonçalves e região das informações, né, das ações da Brigada Militar em prol da segurança pública do nosso município. Major, o nosso barril de pólvora, que está situado no centro da cidade, uma atração turística, né? O nosso presídio teve ontem mais um incidente, um incêndio ali. O que houve ontem, Major? O que aconteceu? Na verdade, os presos atearam fogo nas celas do semiaberto, né? E esse fogo acabou se propagando, a fumaça principalmente. O pessoal, muita gente não sabe, Major, são aqueles presos que dormem ali naquele lugar, dormem à noite e saem durante o dia, teoricamente, para trabalhar. Exatamente. Exato. Então, aí, os mesmos que saem para trabalhar, que voltam à noite, é que de manhã, antes de sair, deram fogo no presídio. Exatamente. São os presos aqueles que saem durante o dia para o trabalho, eles acabaram atirando fogo na cela, né, no local onde que eles permanecem, e esse fogo se propagou, a fumaça principalmente se propagou para a cela 2, onde houve a necessidade da retirada dos presos da cela 2 para o pátio do presídio. O que nos preocupa... A cela 2 os presos que estavam no regime fechado. O que nos preocupa é que nós repetimos aquela situação que nós tivemos algum tempo atrás, né, em que os presos atearam fogo em várias celas, e sempre utilizando os colchões, né? E os colchões, eles produzem uma fumaça química, né, que pode morrer, o indivíduo pode morrer. O Watkins, é o caso, aquela espuma que tinha exatamente, ali, né, tóxica, né, altamente tóxica, e poderá ocorrer até a morte dos presos. Isso é a nossa preocupação, né? Mas rapidamente o fogo foi debelado, né, e a brigada rapidamente também agiu no cerco do presídio para que não houvesse qualquer tipo de possibilidade de ação dos demais presos que estavam em regime fechado, né? Foi tudo controlado e agora a situação dos presos, alguns foram transferidos e aqueles que estavam no semiaberto, eles foram liberados, né, por um período X até que seja consertado. Essa notícia hoje foram 5 dias, aí até que se recupere aquele local, enfim, né, podendo ser prorrogado se não houver o conserto do local, mas a princípio por esse período aí, a possibilidade de que eles retornem novamente à situação anterior. Major, muita gente pensa, como eu penso também, eu acho que um preso ele tem que ter, conforme manda a lei, condições adequadas para ele cumprir com a pena dele. Agora, no momento que eles dão fogo, queimam os colchões, não sei lá, não quer o colchão, dorme no chão, deixa lá, como eles querem, deram fogo, então dorme no chão. Muita gente pensa assim, né, Major? A comunidade, ela tem nos se manifestado de várias formas, né, mas nós, enquanto instituição de segurança pública, nós cumprimos estritamente o que prevê a legislação dentro do papel em que nós estamos desempenhando da segurança externa do presídio. Né, a gente se preocupa, né, com a comunidade em geral, tendo em vista a localização do nosso presídio, e também da própria situação, né, que pode ocorrer, porque não só presos estão no interior do presídio, como os agentes penitenciários que também estão correndo o risco de uma situação em que haja um incêndio lá dentro e eles acabem também inalando essa fumaça que é altamente tóxica. Não, inclusive o pessoal da brigada que vai lá para tentar contornar a situação corre riscos de confrontos e coisas assim. Mas deixa eu falar uma coisa, Major, a Boate Kiss é um caso característico, né, de morte por asfixia, etc. Aqui em Bento já aconteceu uma rebelião onde morreram 7 presos. E agentes foram da penitenciária, tiveram queimaduras, etc. Tal. Quer dizer, é uma situação terrível que nós temos aqui em Bento Gonçalves. E olha aqui, eu vou repetir o que eu já cansei de dizer. Culpa nossa, do povo de Bento Gonçalves, porque nós já poderíamos ter um novo presídio bem afastado da cidade e que, por motivo da omissão da sociedade bento-gonçalvense, nós nos omitimos de combater aqueles que brigavam para que não saísse o presídio. Eles ganharam. Quantos tinha? 12, 15, não sei. Mas então, essa minoria barulhenta fez com que nós não tivéssemos o presídio ainda e agora vamos ter dificuldades. Tem possibilidade que saia, etc. Tal, mas isso é para daqui a algum tempo.
Agora tem uns 50 aí na rua que são os que estão no regime semiaberto, né? Que podem eventualmente cometer alguma irregularidade, alguns deles. Enfim, vamos assumir a nossa culpa, nossa comunidade. Mas, Major, tem acontecido, num tempo aí, um crescimento em assaltos e violência aqui dentro da cidade. E aí o Major Marito tomou uma posição, tomou uma postura e resolveu agir com força mesmo, com vontade. E aconteceu que nós temos aqui uma estatística dessa ação. Como é que foi isso tudo, Marinho? Na verdade, nós estávamos acompanhando os índices de criminalidade, e sempre nós acompanhamos, e é importante nós colocarmos a população de Bento Gonçalves, que Bento Gonçalves mudou a sua realidade. Não é mais aquela Bento Gonçalves que nós tínhamos algum tempo atrás. Nós temos muitas pessoas que vêm de fora e acabam se instalando no nosso município, criando bolsões, muitas vezes, em alguns bairros. Os bairros vão aumentando, né, e essas pessoas vão trazendo parentes, enfim. E a oferta de emprego, muitas vezes, exige que a pessoa tenha, no mínimo, uma qualificação para operar um equipamento, porque nós temos o setor moveleiro, né, que é um dos mais fortes aqui em Bento Gonçalves. Sim, mas no comércio também exige. O comércio também exige uma certa qualificação da pessoa para que ela possa exercer essa atividade. E nós verificamos que houve um aumento, um crescimento, né, que estava em desacordo com os anos anteriores. Nós já detectamos essa situação, né, principalmente roubos em que há a ameaça e o uso de armas, né, em farmácias, postos de combustíveis e supermercados. Eram os alvos preferidos desses delinquentes, sempre utilizando motocicleta, né, ou a pé, muitas vezes. Praticava o delito a pé e logo próximo tinha um veículo aguardando para que realizasse a fuga. Nesse ínter, então, nós decidimos então pedir ajuda, né? Porque sempre que nós não conseguimos controlar com os efetivos que nós temos, né, através das nossas ações, a gente acaba pedindo auxílio ao Comando Regional em Caxias do Sul, em que prontamente o Coronel Leonel nos acenou a possibilidade que o 12 BPM pudesse nos apoiar, e nós trouxemos então o Canil, o Pelotão de Operações Especiais de Caxias do Sul, uma parte dele, né? E também os agentes de inteligência de Caxias do Sul, para que, junto com os nossos agentes, pudessem desenvolver atividades de inteligência em apoio às operações que nós estávamos realizando. E nós tivemos resultados muito interessantes, muito positivos, nesses 9 dias que nós já estamos atuando aqui em Bento Gonçalves, né? Você tem os dados, esses dados são a realidade de Bento Gonçalves, e tivemos uma redução, né, bastante considerável do número de roubos aqui em Bento Gonçalves depois que nós adotamos essa medida. Esta operação ela não tem data, não tem dia, né? Não tem data para acabar, não tem horário também que nós atuamos, nós temos horários específicos que, de acordo com as demandas, nós vamos alternando os horários desta operação, e ela é uma operação que tem vários focos, barreiras, patrulhas, abordagens a estabelecimentos, bares, boates, enfim, ela é uma operação bastante diversificada, ela não foca simplesmente numa situação, num modal, ela tem várias operações que são realizadas durante esse período. Maria, nós vamos comentar sobre, eu acho que nós temos a imagem aí, né, Jorge, para botar na tela, das ações que foram feitas já. Ó, prisão de foragido, 9, desse período aqui, de pouco tempo, até ontem, né, até hoje. Prisão em flagrante, 34. Apreensão de menor infrator, 6. Pessoas abordadas, 2.633. Veículos fiscalizados, 1.689. É um trabalho intenso, né, Major? A nosso foco, e nós fizemos uma reunião com a imprensa e também com este efetivo que está junto com o nosso POI realizando essas operações, que na verdade nós estaríamos intensificando essas operações, e esse efetivo não atende ocorrências. Ele simplesmente está disponível, esses mais de 25 homens, disponível somente para operações em bairros, logradouros, enfim, em todas as áreas do nosso município
E principalmente naqueles locais onde nós temos verificado a ação mais intensa dos delinquentes, nós temos priorizado também essas operações. Ou seja, é um trabalho que intensificou-se, né? E com isso nós tivemos esses resultados. Eu digo que é um resultado bastante positivo, porque em 9 dias, você prender em flagrante, né? 34 pessoas e 9 foragidos, quase 1/3 das nossas prisões foram de pessoas que estavam fora do estabelecimento prisional, estavam livres na rua, eram evadidos do presídio. Né? Não só de Bento, né? Não só de Bento, mas também da região e de outras regiões do estado, menores também que praticando delitos, drogas também nós apreendemos armas, enfim, é um trabalho intenso que está, né, todos os dias, né, de segunda a domingo, nós estamos realizando em horários diferenciados, né, e esperamos até o final, enfim, né, nós não estabelecemos uma data para terminar essa operação, ter mais resultados positivos e devolver a sensação de segurança à nossa comunidade aqui de Bento Gonçalves. Pois é, e o detalhe, as pessoas que devem ser abordadas pela Brigada Militar, pelo pessoal que está em serviço, simplesmente, quem não deve, não teme. Chega a polícia, está aqui meus documentos, mostra, diz quem é, beleza, não vai acontecer nada. Ah, mas tem os... aconteceu vários casos de gente que foi abordado pela polícia, todo o país aí, e são perseguidos e muitas vezes até são mortos. É comum até nos Estados Unidos, onde já estivesse fazendo curso na SWAT, né? Sim. Acontecer isso, a polícia lá, ela não vai correndo atrás do cara e escuta, por que tu fugiu, querido, meu filho, né? Não, fugiu, atira mesmo, né, Major? Então é melhor, quando se é abordado pela polícia, eles estão fazendo um serviço para nos proteger. Atende, deixa, mostra documentação, mostra quem é, aquela coisa toda. Esse trabalho, né, a gente fez uma divulgação, inclusive na imprensa, pedindo a colaboração da comunidade, inclusive com informações, e algumas dessas prisões, elas foram em decorrências de ligações anônimas que nós recebendo, dando determinadas informações sobre alguns indivíduos que estavam praticando alguns delitos, e aí entra o nosso setor de inteligência fazendo o acompanhamento dessas pessoas e repassando essas informações ao pessoal do policiamento ostensivo e principalmente do nosso efetivo da operação retomada, que nós colocamos esse nome porque nós queríamos retomar, né, aquela situação em que Bento Gonçalves se encontrava, né, há alguns meses atrás, né, e isso colaborou bastante para que nós tivéssemos o sucesso que nós estamos tendo até agora em 9 dias de operações, né, com esses resultados que nós estamos hoje colocando a público a nossa comunidade. Quer dizer, a equipe toda está sempre de prontidão, é só chamou, vai, não importa a hora, não importa o dia, vai ser uma operação permanente, né? Permanente, nós estamos escalonando os horários, porque os delinquentes eles também acompanham as nossas ações. Se nós colocarmos o nosso efetivo em determinado horário, eles já sabem, bom, do horário X ao horário Y, eu vou ficar em casa, não vou fazer nada. Né? Fora aquele horário, ele pode, daqui a pouco, querer praticar algum delito. Então, nós temos horários diferenciados, ações diferenciadas, ou seja, é uma série de planejamentos que nós fizemos para que nós possamos, da melhor maneira possível, atender a comunidade e ter os nossos objetivos atingidos, que é o quê? Prender esses assaltantes. Inclusive, desses 34, nós tivemos alguns casos de indivíduos identificados que eram aqueles que estavam praticando os assaltos a farmácias, postos de gasolina e supermercados. Então, quer dizer, nós conseguimos retirar de circulação esses indivíduos, devolvendo aquela tranquilidade, principalmente aos donos dos estabelecimentos que foram até a imprensa, né, reclamar, pedir mais segurança a Bento Gonçalves, mas tudo é um ciclo. Por isso, nós temos que colocar também o seguinte, né, não é uma garantia 100% que esses 34 indivíduos vão ficar presos. Né? Por quanto tempo eles vão ficar presos, né, também nós não sabemos. Então nós não podemos colocar, e a comunidade tem que saber isso, toda a responsabilidade em cima da Brigada Militar, porque é um ciclo. O nosso papel de efetuar a prisão em flagrante desses delinquentes, né, que estão em situação ilícita, que estão praticando crimes em Bento Gonçalves, é uma. Do nosso papel para frente
é que a comunidade também tem que acompanhar para que ela possa cobrar, não só de nós, Brigada Militar, mas também das outras instituições, para que possam, né, também cumprir com as suas ações para dar a tranquilidade necessária à comunidade. Constitucionalmente, o dever da segurança pública é do Estado. O Estado não é nem a União tem que colaborar de uma forma tal, mas a segurança pública é dever do Estado, do Estado federativo. Tá? Só que uma série de coisas interferem nisso. Tem o problema da legislação, aí entra o judiciário, né? Aí tem a legislação que até deixa o judiciário numa situação complicada. Nós precisamos mudar a legislação penal, precisamos mudar a Constituição, que eu já estou cansado de falar, mas eu vou continuar falando, né, Major? Para dar poderes maiores para que a polícia faça o seu trabalho e que o judiciário também possa fazer o seu trabalho. Nós precisamos construir mais prisões, mais escolas. Aquilo que as pessoas falam, tem que ter mais educação, só que ninguém nunca diz exatamente o que é ter mais educação, mais escolas, professores mais qualificados, remunerar melhor professores, quer dizer, é um complexo todo que interfere na segurança pública, não só da segurança em si, mas aquele entorno todo que diz respeito, né, Major? E isso dificulta bastante o trabalho da polícia, da Brigada Militar. E nós, população, temos que até entender isso e cobrar. Temos eleições agora, vamos cobrar dos nossos deputados federais para que essa legislação penal mude de uma vez, que os policiais tenham realmente o respaldo legal das ações que precisam praticar, né, Major? Exatamente. Eu sempre digo assim, muitas vezes nós, enquanto instituição responsável pelo policiamento ostensivo preventivo, a gente até consegue, né, identificar e efetuar a prisão desses indivíduos. Mas nós não podemos também, isso está enxugando o gelo, que eu sempre digo, né? Você prende, o indivíduo é liberado, daí você prende de novo, ele é liberado, prende de novo, é um retrabalho, né, que se nós fôssemos uma empresa privada, nós já estaríamos falidos. Você imagine uma empresa que fabrica janelas, né? Aquela janela entra no processo de produção, chega lá no fim, está com uma falha, volta. Começa de novo o processo, chega lá no fim, está com uma falha, volta. Começa o processo de produção, está lá no fim, volta. Né? Essa empresa vai falir, porque ela não consegue produzir o seu produto com uma qualidade, entendeu? Ela vai falir. Agora nós prendemos, chega lá no fim, é liberado, volta. Prendemos, ele chega lá no fim praticando delitos, volta. Nós temos que terminar com esse ciclo, mas isso depende de uma força de toda a sociedade brasileira para que isso se mude. Porque senão nós vamos continuar nesse processo de prende e solta, né? E esses indivíduos, cada vez que eles são soltos, eles voltam, eles retornam a praticar delitos. Exatamente. Né? Enxugar gelo, como você falou. Exatamente. Né? Bom, telespectador, conversamos com o Major Marinho, comandante do 3º BPAT, sobre a situação da segurança pública em Bento, dessas ações fortes que estão sendo feitas pelo comando da Brigada Militar de Bento Gonçalves e que está dando, sim, excelentes resultados e que vão continuar. Pelo menos aí nós temos um pouco mais de sensação de segurança pública, Major. Parabéns pelo trabalho e que continue. Continuaremos, por isso, toda vez que nós sentirmos que os nossos números estão fugindo, de certa forma, do nosso controle, nós adotaremos essas medidas. Nós temos que manter a segurança estável. Se nós compararmos Bento Gonçalves com alguns municípios do nosso estado com o mesmo número de população, nós estamos muito melhores em termos de segurança pública. Acontece que, muitas vezes, nós nos acomodamos enquanto cidadão, né, não tomamos as medidas de segurança que o próprio cidadão pode adotar para se proteger, né, e depositamos só na instituição Brigada a responsabilidade por toda a segurança. Mas nós temos que aprender, os tempos estão mudando, Bento Gonçalves está mudando, né, e a população tem que muitas vezes também colaborar conosco para a sua própria segurança. Perfeito. Muito obrigado, Major. Obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.